A história da humanidade é repleta de períodos que moldaram seu destino e ensinaram valiosas lições ao longo das eras. Um desses capítulos intrigantes é o período antediluviano, que antecedeu o Grande Dilúvio, uma narrativa que mistura realizações extraordinárias com a queda em uma cultura marcada pelo pecado. Antes da catástrofe que mudaria o mundo, a humanidade vivenciou um período de inúmeras experiências e eventos de grande significado. Esta narrativa arcaica nos leva a explorar a vida das pessoas naquela época, lançando luz sobre os eventos e personalidades que desempenharam papéis cruciais nessa história milenar. No início dos tempos, antes do Grande Dilúvio, a humanidade alcançou grandes realizações, mas também caiu em uma cultura de pecado. Mas o que foi a vida das pessoas naquele tempo? O que aconteceu antes da catástrofe que mudaria o mundo? Neste vídeo, exploraremos a vida no período antediluviano, começando com a primeira família, a família de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva começaram sua jornada, dando à luz filhos e filhas. O primeiro filho deles foi Caim, mas sua história é marcada por um trágico evento. Caim se tornou o primeiro assassino do mundo, tirando a vida de seu próprio irmão Abel. Caim recebeu um sinal de Deus após seu terrível pecado e construiu uma cidade chamada Enoque na terra de Nod. Esta cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Ao contrário das teorias de evolução, a Bíblia revela que a humanidade foi criada por Deus como seres racionais e morais. Isso permitiu que a sociedade antediluviana desenvolvesse tecnologias, como a criação de instrumentos musicais, ferramentas de cobre e ferro, e até mesmo a construção de uma arca gigante. Essa sociedade antediluviana também se destacou pela longevidade das pessoas, vivendo por séculos. No entanto, o pecado rapidamente se espalhou por todo o mundo antediluviano, levando a eventos trágicos. Lameque, descendente de Caim, adotou a poligamia e se tornou um duplo assassino. A mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens levou a uma rápida decadência espiritual e moral. A Bíblia nos adverte que a história antediluviana serve como um aviso. É um chamado urgente para refletir sobre nossas vidas, buscar o perdão e a graça de Deus e evitar a repetição de um estilo de vida que ignora os padrões divinos. Enquanto a sociedade antediluviana progredia tecnologicamente, muitos de seus habitantes se afastavam dos caminhos do Senhor. No entanto, mesmo em meio à crescente depravação, houve exceções notáveis. Homens como Abel, um exemplo de fé e devoção a Deus, são lembrados como testemunhas de retidão em um mundo em decadência. Outro homem notável daquele tempo foi Enoque, que manteve uma relação íntima com Deus. Sua fé era tão profunda que ele andou com Deus e foi levado por Deus para estar com ele, escapando da morte. No entanto, a maioria da humanidade continuou a seguir seu próprio caminho, mergulhando mais profundamente no pecado. As Escrituras revelam que o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Em face desse crescente afastamento de Deus, o Senhor decidiu que era hora de intervir. A história antediluviana culminou com o Grande Dilúvio, um evento que marcaria uma nova era na história da humanidade. Em retrospectiva, a era antediluviana nos oferece um lembrete poderoso. Ela nos lembra que, apesar das grandes conquistas humanas e avanços tecnológicos, o afastamento dos caminhos de Deus e a busca desenfreada por desejos pessoais podem levar à decadência espiritual e moral. A Bíblia nos adverte que essa história serve como um aviso para nossos tempos. Hoje, como então, somos chamados a refletir sobre nossas vidas, buscar o perdão e a graça de Deus e evitar a repetição de um estilo de vida que ignora os padrões divinos. O exemplo de homens como Abel e Enoque nos lembra que, mesmo em meio à depravação, é possível manter uma fé profunda e uma relação íntima com Deus. No entanto, a história antediluviana também nos alerta sobre as consequências do afastamento de Deus. Ela culminou com o Grande Dilúvio, um evento que marcou o início de uma nova era na história da humanidade.
Que essa lição nos inspire a buscar a Deus, a viver de acordo com seus princípios e a evitar os erros do passado. Que possamos encontrar graça diante do Senhor e caminhar em seus caminhos, mantendo viva a chama da fé em nossos corações.